Muito boa noite, estou entrando aí alguns minutinhos mais cedo, para que a gente... Acho que quem entrar primeiro já me dá um sinal aí, se o som está bom, por favor, faz um positivo aí para mim. Muito bom poder participar com vocês toda noite, é uma alegria para mim, prazer mesmo, né? Poder juntos a gente aprender mais da palavra de Deus, do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E eu sei que lá em São Paulo nós já começamos culto ao vivo, presencial. Hoje já teve melhor número do que quarta-feira passada. Domingo vamos começar aqui, né, nos 4 cultos e nos salões todos. Deus já nos deu o caminho, nós estamos passando por ele, né, e domingo nós vamos mudar o tema da semana, vai ser Somos Mais do que Vencedores, né? E realmente somos. Deus nos deu o caminho do jejum, da oração, da fé, e agora está dizendo que nós devemos tomar a posição que Ele nos deu. O Senhor fez de nós mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Então, nós somos mais do que vencedores. A partir de domingo, dia 26, vamos estar profetizando essa verdade. Você vai estar profetizando na tua vida, na tua família, declarando essa verdade, declarando que você é muito mais do que vencedor, muito mais do que vencedor, né? E com certeza o ambiente vai mudar perto de você, as pessoas que estarão perto de você serão envolvidas por esse ambiente de vitória. Somos mais do que vencedores. Nós somos o que a Bíblia diz, não é? E é verdade, nós somos mais do que vencedores. Então, a partir de domingo, o tema das reuniões será este: somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Que maravilha, que bom poder declarar isso. Como eu disse, como é bom poder ajoelhar, orar em fé e ter esperança de um futuro. Só Deus pode fazer isso. Só Deus. Um abraço pessoal de Niterói, tá ligado aqui com a gente, né? Bispo Dedimar, lá em Rio Claro, Bispa Lúcia, pessoal de Goianésia, no interior de Goiás, Ribeirão Preto, participando aqui conosco, pessoal aí do Brasil, Rio de Janeiro aqui, muita gente em Salvador, vou estar em Salvador logo, Quirinópolis, Brasília, tantos lugares, Anápolis, Bispo Moza, participando, Marções, Jacksonville, na Flórida, Wagner, em Salvador, Niterói novamente, Fonte da Vida de Brasília, Jundiaí, bom, todas essas cidades, Caiapônia, interior de Goiás, Orlando, lá na Flórida, muita gente participou, Formosa, Araçatuba, Fonte do Ipiranga, um abraço, logo vou estar em São Paulo, se Deus quiser. Barra do Garça, Araguari, Franca, minha cidade natal, onde eu nasci, né? Vários lugares, que bom. Eu quero começar lembrando de um altar que eu disse, tanto Noé como Abraão fizeram, o altar do compromisso com Deus, né? Da aliança com Deus.
E no capítulo 13 de Gênesis, a Bíblia diz que Abraão volta novamente a este lugar. Gênesis 13, a partir do verso 1, diz assim: Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Neguebe com a sua mulher, com tudo o que possuía. E Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro, e partiu do Neguebe em direção a Betel. Então, ele tinha fixado uma residência em Betel, saiu, e agora ele volta de novo para Betel. Diz aqui, ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já tinha armado o acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abrão invocou o nome do Senhor. O que esse texto nos ensina? Que o voto de compromisso, a aliança de compromisso com Deus, de consagração plena, ele precisa ser renovado. Mas eu já fiz uma vez. Sim, você fez uma vez, mas eu e você vivemos no mundo. Nós vivemos no dia a dia. Nós vivemos nas aflições do dia a dia. E nós amadurecemos no meio dessas aflições. O que era consagração para nós no passado, o nível de consagração que a gente tinha, hoje é outro nível. Porque amadurecemos, crescemos, Deus abriu espaços para nós. Então, o que era permitido naturalmente, no primeiro momento da nossa consagração, e aqui não estou falando de pecado, estou falando de coisas naturais, que todo mundo faz, que é normal, que não é pecado. Nesse novo voto de consagração, aquilo deixa de ser parte da nossa vida, porque entendemos que não precisa pecar para que o Espírito Santo se entristeça. Muitas vezes, fazendo a vontade natural, que tira o seu foco da prioridade que é Deus e o reino dele, nós entristecemos o Espírito. O religioso, ele entristece o Espírito Santo. Né? Aquele que é religioso entristece o Espírito Santo. Ele não está pecando, mas ele está tirando o foco dele, o foco principal dele, que é a consagração a Deus, para se envolver com outras coisas, que não é essencial para Deus. Então Abraão volta a Betel para renovar o seu voto de consagração. Eu vou dar outro exemplo aqui prático, no livro de Ruth, no relacionamento de Ruth com Noemi. Tanto Ruth quanto a outra nora de Noemi tinham um nível de consagração, porque os maridos tinham falecido, mas elas ficaram fiéis à sua nora, à sua sogra. Isso aqui é uma figura da nossa consagração de dois tipos de cristão. Dois tipos de cristão. Um dia, a sogra falou, olha, vocês estão livres para seguir o caminho de vocês. Não é pecado vocês estar livres. Eu estou liberando vocês. Eu vou voltar para minha terra, para Belém. Vocês são moabitas. Mesmo se eu casasse agora, ele desse um filho, vocês iam esperar? Não, fica livre. Então chega um momento em que Deus nos deixa livre. Ele não nos pressiona, ele não move
as circunstâncias para que nós possamos nos consagrar, né? Deixa eu dar um exemplo prático. E essa incerteza, esse medo que a gente sente no pavor de uma pandemia, é uma maneira que Deus está nos empurrando também para que nós possamos consagrar. Agora, isso vai acabar. Esse tempo nós vamos passar, né? Aí nós vamos ficar livres. E aqui, Noemi diz para as duas: vocês estão livres, ficam no seu povo que eu vou voltar para Belém. Orfa despede, chorando, amava Noemi, como muito cristão hoje. Vocês lembram lá em João capítulo 6, quando Jesus deu uma palavra tão forte: quem não comer da minha carne não tem parte comigo, quem não beber do meu sangue, eu sou o pão da vida, quem de mim se alimenta por mim viverá. Muitos saíram, que acharam a palavra forte, dura. Aí o Senhor disse para os discípulos que se tornaram apóstolos: vocês também podem ir. Pedro olhou para ele e falou: Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. A aliança verdadeira, a verdadeira aliança, ela é feita quando eu estou livre de qualquer pressão para não fazê-la. Essa é a verdadeira aliança. Que nada está me pressionando. E nem a vantagem de ter aliança. Aqui, Ruth e Orfa não tinham vantagem nenhuma em permanecer com a aliança com Noemi. A outra viu que não tinha perspectiva para ela. Era jovem, ela falou: tudo bem, eu amo minha sogra, vou até guardar os costumes dela, mas vou cuidar da minha vida, vou ser feliz. E foi abençoada. Mas Ruth não. Ruth diz assim: então Noemi aconselhou a Ruth: veja, a sua concunhada está voltando para o seu povo, para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo para que te deixe. Mesmo que tu não me abençoares, mesmo que se não tiver perspectiva, ela está dizendo: eu estou fazendo um nível de consagração. Abraão voltou a Betel para refazer o voto de consagração. Ela disse: não insista comigo para que te deixes, e que não mais te acompanhes. Onde fores, irei. Onde ficares, ficarei. Meu povo será o teu povo será o meu povo, teu Deus será o meu Deus. Ela renova aquele compromisso com Noemi. Noemi aqui é uma representação de Deus. Ruth é uma representação de alguém consagrado, que está renovando o seu voto. Volta e meia nós temos que voltar a Betel, no lugar onde nós construímos o altar do compromisso, e renovar este compromisso. Ali não precisa de uma cerimônia onde as pessoas vejam, mas precisa de uma cerimônia onde Deus vê. Onde Deus vê a atitude do nosso coração. Aqui só estava Ruth e Noemi. E Ruth é firme. Ela não abre mão de servir Noemi. Né? Aquele coração, e Deus estava vendo, estava testando. Você acha que Deus não queria que Orfa fosse também? Lógico que queria. Mas Deus não pressiona, não força a consagração. Consagração é fruto de uma decisão racional. Você diz: este é o caminho. Foi o que Pedro disse para Jesus: para onde iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. Com toda essa não perspectiva de futuro, mas não insista para que eu
vai embora. Aí continua dizendo: teu povo será meu povo, teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, ela vai lá no pior, morrerei eu. E ali serei sepultado. Ela diz: se não tiver perspectiva nenhuma, no lugar que você morrer, Noemi, eu morrerei. Já pensou? Que nível de consagração, de compromisso. Aí diz aonde? Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Deus quer este nível de consagração. Não tenha dúvida, consagração é fruto de uma decisão racional, não de um momento emotivo em um culto. Consagração é mais lógica do que sentimento, é mais razão do que emoção. A emoção pode até acompanhar aquele ato, aquele momento, né? Eu tenho, já vi tem muita gente aí que deveria estar nessa live, né? Que são pastores e não estão. Então eu tenho aqui vários grupos, e aí o cara passando mensagem para o outro, a gente fica vendo, e são pastores que recebem da igreja, né? Fica ruim, né? Então alguém que está do grupo de bispo está vendo, deve estar vendo aí também, devia anotar essas pessoas. Então esse nível de consagração que nós temos, que nós devemos ter com o Senhor, né, com o Senhor, é o nível de consagração que Abraão teve, que Jacó teve, que Isaac teve, que Ruth teve. E depois diz assim: quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Lembra da luta de Jacó com Deus? Quando Deus percebeu que não tinha jeito, Jacó não ia largar mais, ele pergunta o nome de Jacó e muda o nome de Jacó. Deus quer ver esse nível de entrega, de consagração minha e sua com Ele, para que Ele possa confirmar aquilo que Ele quer fazer na tua vida e na minha vida. E que essa confirmação vai definir o nosso galardão. Não é, tem gente que pensa que lá no céu é tudo igual, cada um vai ter... Vai não. A Bíblia fala de galardão. Aí a pessoa, não, lá no céu quando eu estiver lá, eu não vou nem ligar. Que não vai. O ser humano foi feito para alcançar o melhor. Isso é Deus. Deus, nós temos a natureza divina. A natureza divina clama em nós. Quem tem mais natureza divina, ele vai desejar alcançar o melhor. Isso faz parte da natureza divina. Natureza divina não fica aquém do Jordão. Natureza divina entra em Canaã. Entendeu? Então, a nossa consagração vai definir a posição que teremos na eternidade. Mas na eternidade eu não vou lembrar de nada. Quem te disse? E quem disse que vai lembrar, né? Entre a dúvida, é melhor fazer o que os patriarcas fizeram, que os apóstolos fizeram, que os pais da igreja fizeram, consagrando-nos completamente a Deus. Será que eles estavam errados? Será que eles erraram? Então, a Bíblia diz aqui, quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. A palavra Belém quer dizer casa de pães, aonde está o alimento de Deus. Ruth era natural de Belém. Ela saiu de Belém com seu marido, Elimelec, por um motivo, porque Deus tinha impedido
que Belém continuasse sendo casa de pães. Eles, ao invés de permanecer em Belém, clamando, chorando, pedindo perdão a Deus, eles foram lá para os moabitas. E por isso aconteceu o que aconteceu. Quando Ruth volta, porque ela ouve que Deus tinha visitado Belém, novamente. E a fertilidade tinha voltado. Então diz que ambas saem na direção de Belém. Ouça o que eu vou dizer para você, anota isso, por favor. A consagração nos leva a casas de pães. A consagração nos leva a Belém. Elas saem juntas para alimentar do pão da vida. É uma figura. E você e eu sabemos o que aconteceu. Quando Ruth chega, Noemi chega, as pessoas ficam admiradas. E a Noemi voltou, porque certamente era uma família que tinha destaque em Belém. Mas ela diz, não me chame de mulher graciada, agraciada, porque Noemi quer dizer agraciada. Porque eu estou amaldiçoada, eu errei, eu estou colhendo o fruto da minha decisão errada. Mas Deus lhe deu uma chance de voltar para Belém. E ela orienta Ruth, sua nora, a ir colher alimento, milho, no milharal. E diz, lá tem um parente meu, chama Boaz. Vá para a fazenda de Boaz. Colhe ali perto de Boaz. Talvez ele se terá graça, misericórdia de nós. E Boaz era um homem bem mais velho do que Ruth. E Ruth vai atrás de Boaz, permanece atrás de Boaz. E Boaz se encanta com Ruth e diz a ela, você é uma moça que tem juízo, escolheu uma pessoa mais velha, não ficou perto dos jovens, mostra que você tem maturidade, leva isto para sua mãe. Lógico que Ruth contou a história para Boaz. E eles se casam. E de Boaz nasce Obed. De Obed nasce Jessé. De Jessé nasce Davi. Consagração, renovação de consagração, vai nos dar uma descendência real. Realeza. Nós vamos alcançar o melhor. Como Abraão alcançou o melhor. Ruth gerou Davi. A descendência de Ruth gerou Davi. E a descendência de Ruth, com Boaz, gerou a genealogia de Jesus Cristo. Então, quando nós nos consagramos, nós vamos no lugar onde tem fartura da bênção de Deus. Vamos para Belém. E Deus faz da nossa descendência uma descendência de reis. Agora, quando se fala em descendência de reis, a gente sempre pensa na coroa, né? No manto, no tapete vermelho, aqueles filmes, né? Tanto o Bispo Moza está colocando aí as contas, se você quer fazer seu dízimo e sua oferta, e depois mandar o teu nome para que eu possa orar contigo, então você é só anotar e fazer a transferência bancária depois, né? Porque agora talvez você está usando aí seu smartphone, seu iPhone, né? A gente vai aprendendo aqui e depois você faz e eu vou orar contigo. Então, presta bem atenção aqui, vamos voltar aqui ao nosso raciocínio. Deixa eu tomar uma água. Vocês querem? Então, a consagração, ela nos leva a Belém,
ao lugar da fartura das bênçãos de Deus, e a consagração, a renovação dela permanentemente, gera uma descendência real. Abraão foi o que nos ensinou tudo isso. Ele renova aqui no capítulo 13 a sua consagração. E a gente já pensa, puxa vida, Abraão então, ele gerou realmente, nós conhecemos a história, uma descendência de reis, né? Reis no sentido de pessoas que alcançaram os lugares altos. Então, a primeira ideia nossa é que logo vamos receber uma coroa, né? Logo vamos receber um cedro, logo vamos ter aquela capa sobre nós, né? Mas quando eu estou falando em descendência de reis, eu estou referindo também a atitudes nobres, a nobreza de um rei, diante dos momentos de tantas decepções. Você vê aqui no capítulo 13 de Gênesis, Abraão voltando para Betel, invocando o Senhor no altar da consagração, não precisava construir o outro, mas ele estava ali renovando o quê? Sua consagração. Mas logo no capítulo 8, ele tem que exercer essa atitude real num conflito que ele teve com a pessoa que ele mais amava, depois da tua mulher Sara, seu sobrinho, que Abraão era como um pai para ele tinha perdido o pai. A Bíblia diz aqui no verso 8, então Abraão disse a Ló, não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você, vamos nos separar. Eu acho que, cá entre nós, que Abraão era como a gente, um ser humano como nós, que ele estava pensando que Ló ia reconhecer o que ele fez. Reconhecimento, gratidão e reconhecimento são irmãos siamês. Não tem jeito de separar. Só é grato quem reconhece. E quem reconhece é grato, né? Então, certamente, Abraão pensou consigo, eu sou mais velho, meu sobrinho é mais novo, ele vai reconhecer o que eu fiz e vai escolher o lado pior e vai deixar o melhor para mim, né? Reconhecimento e quê? Gratidão, né? Aí, continuando o texto, verso 9. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Deu a escolha para Ló, né? Mas esperando que Ló reconhecesse e tivesse uma atitude de gratidão, deixando Abraão mais velho, que a bênção, lógico que Ló fez a parte dele, mas a bênção de Deus sobre Ló estava ligado porque ele estava na companhia de Abraão. Quando você anda com alguém que recebeu uma palavra de Deus, aquela palavra vai cumprir na tua vida. Por isso que eu falo que a autoridade espiritual é importantíssimo. Você tem que escolher a autoridade espiritual certa para você ser abençoado. Aí diz aqui, olha o verso 10. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo bem irrigado. Naquela área a água não era farta. Era como o jardim do Senhor. Que lugar tremendo, né? Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu na direção leste. Assim os dois se separaram. Imagina a decepção que Abraão teve.
A Bíblia diz aqui, ó, Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo de Sodoma e Gomorra, as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Ló não viu isso. Ló só viu a aparência. Não, aqui é o melhor. Pensou só no momento presente, não pensou nas consequências. Abraão deve ter ficado muito chateado. Que no mínimo Abraão esperaria que Ló dissesse a ele: não, meu tio, escolhe o Senhor. Se tu fores para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu fores para a esquerda, eu vou para a direita. Né? Mas Deus estava também provando Abraão. A consagração que Abraão tinha tido, o voto do renovar da consagração, agora exigia dele uma atitude de nobreza. Você acha que ele ficou chateado? Lógico. Ingratidão machuca a alma de qualquer um. Mas nós temos que aprender, presta atenção no que eu estou te dizendo. Tem quatro coisas que nós temos que aprender a conviver, que vai estar em volta de nós sempre: ingratidão, inveja, ciúmes e traição. Ingratidão, inveja, ciúmes e traição. Isso não é o diabo. Isso é a natureza humana. Lógico que o diabo está atrás. Ele providencia tudo para que o cara seja ingrato, né? Ele leva o cara a ver numa ótica que não é a verdadeira, né? Certamente o diabo buzinou aí no ouvido de Ló, falando para ele: ó, Abraão não teria tudo isso se você não tivesse com ele, não. Ele dava as orientações, mas quem dava o duro é você, rapaz. Ele deve ter posto a mão no coração. Ser humano, né? Não foi eu mesmo. Então eu não devo nada para esse cara. Pelo contrário. Né? Então, ingratidão, inveja, ciúmes e traição. Isso é da natureza humana. Nós sempre teremos Judas perto de nós. Mas Judas não parou Jesus. O Senhor Jesus realizou o propósito que Deus tinha para a vida dele, como um exemplo para nós. Judas ou Judas no plural, jamais vai impedir você de realizar o projeto de Deus para a sua vida. Amém? Ciúmes. Os ciúmes dos irmãos de José não impediu que o propósito de Deus se cumprisse na vida de José. Ciúme do relacionamento com o pai. A inveja que Saul tinha de Davi, quando as mulheres cantavam, Saul matou 1000, mas Davi milhares de milhares, foi inveja. Que o diabo entrou naquela inveja e ele tenta matar Davi. A inveja de Saul não impediu Davi de alcançar o melhor. E a ingratidão de Ló não impediu Abraão de gerar uma descendência real. Isaac, Jacó, aqui a descendência. Porque a Bíblia diz aqui no verso 14, disse o Senhor a Abraão depois que Ló se separou dele: de onde você está? Olha para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo,
de um lado ao outro, porque eu darei a você. Então, presta atenção agora. Abraão mudou o seu acampamento, mudou de atitude, não ficou parado como seu pai ficou em Harã. Ele poderia ter ficado decepcionado. Deus, eu fiz tudo por esse cara fez isso comigo. O Senhor não faz justiça, Deus. Mas ele tinha consagração. Ele não servia a Deus, não era pelo que Deus fazia por ele. Ele servia a Deus porque amava. Isso é forte, irmão. E a Bíblia diz aqui, então Abraão mudou seu acampamento, foi andar na terra que Deus mostrou e passou a viver próximo dos carvalhos de Mamré, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Em Hebrom. Guarda esse nome. Guarda esse nome. Ele constrói um altar em Hebrom. Que coisa tremenda. Este altar, ele é extremamente significativo. É o altar da cura das feridas que atitudes de ingratidão geraram em nossa alma. Na hora que ele constrói o altar, ele estava dizendo, eu perdoo Ló. Quem sou eu, Deus, para julgar Ló? E você vê, porque 2 vezes Abraão devia ter mostrado o dedo para Ló. Toma, você decidiu errado, agora problema seu. No capítulo 14, os reis sequestram Ló, tomam tudo dele. Abraão pega os homens que estavam com ele, vai e liberta Ló e liberta tudo que aqueles homens tinham tirado. E quando os anjos vão destruir Sodoma e Gomorra, quando Abraão começa 100, 80, porque ele sabia quantas pessoas trabalhavam na casa de Ló. Que homem maravilhoso, que atitude. Talvez ele sabia que aquelas pessoas tinham influenciado Ló na decisão errada. Escolhe com quem você anda. Aquela história, como é que é? É um provérbio popular. Me diga com quem você anda, que eu direis quem tu és. Quem tu és. Não é assim? Não é verdade? Talvez Abraão sabia, foi aquele sujeito, aquele outro, que fez a cabeça de Ló. E juntamente com o diabo, lógico, o diabo está no meio da fusarca toda, né? Mas ele começa a falar para o anjo, se tiver 100, se tiver 80, se tiver isso, se tiver 1. Aí ele vai no sobrinho dele. O perdão que Abraão deu a Ló ficou gravado nesse altar em Hebrom. Escuta o que eu vou dizer para você. Pega as feridas do quem te traiu, quem foi ingrato contigo, quem teve inveja, quem teve ciúmes, vai em Hebrom, levanta um altar, porque preso é quem fez isso com você. Você será livre, completamente livre. Consagração é falar, Senhor, eu não tenho direito de manter esse sentimento, mas eu não tenho como tirar de mim, então eu coloco ele aos teus pés. A justiça não vem das minhas mãos, vem das tuas mãos, Senhor. Eu quero que ele seja abençoado, eu quero que ela seja abençoada. Não é fácil. Por isso que muitos ficam no caminho, no meio do caminho. Por isso que muitos morrem no deserto, porque não é fácil. Por isso que Jesus falou, o caminho é estreito. Aí o cara pensa, é estreito porque não pode beber, é estreito porque não pode fumar, é estreito porque não pode ir na boate. Jesus está falando de coisa, isso também não pode, mas está falando de coisa muito mais séria.
lá na alma, lá no profundo. Você entende o que eu estou dizendo, meu amigo? Muitos de nós precisamos construir um altar em Hebrom para que nós sejamos livres aqui dentro. Quando eu sou livre aqui dentro, eu consigo olhar nos olhos da pessoa, ainda que eu não precise andar com ela. Deus não exige que o meu perdão me leve a viver com aquela pessoa. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Por isso que o céu é grande. Deus não quer que você ande com quem te prejudicou, mas Deus quer que você perdoe, que você seja livre. Se você sabe que aquela pessoa é capaz de fazer um mal contra você, se você permanecer com ela, você está indo contra a coerência de Deus. Deus não te manda para o meio do perigo para você ser chicoteado de vez. Deus não é assim. Vocês entenderam o que eu falei? Amém ou não? E construir um altar em Hebrom é para que o nosso interior seja completamente livre. Para que nós possamos alcançar essa atitude real e vamos influenciar toda a nossa descendência. Isso não quer dizer que eu tenho que conviver de novo com aquela pessoa. Não. Eu estou livre do meu sentimento e também livre daquela pessoa errada. Está entendendo o que eu estou dizendo, meu irmão? Esses dois altares vão nos levar a um nível maior em Deus e nós vamos alcançar o melhor do Senhor. E o outro altar vou falar amanhã, né? Hoje nós temos aí mais uns 10 minutos, eu acho. Eu vou deixar aqui para pergunta. Se você tem alguma pergunta, vou ficar de olho aqui agora. Eu acho que alguém pode me ajudar aí, Bispo Paulo, ver a pergunta também, Bispo Acácio, e passar aqui para mim, Bispa Brenda. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, por favor, já mande aqui, eu vou responder. Tá ok? Então vamos lá? Sou meio impaciente aqui, mas vou ter paciência, vou esperar. Qualquer pergunta que você quiser. Se eu souber, responderei. Se não, não responderei. Vamos lá. Quem tem a primeira? Estou aqui lendo. Um abraço, pessoal de Caruaru. Quem quer fazer a primeira pergunta, manda aí rapidinho, digita. Pergunta. Se a pessoa perdoar o próximo e ele não aceitar o perdão, você está livre. Paulo diz, dependendo de nós, tende paz com todos. Dependendo de nós, então eu tenho que fazer o quê? A minha parte. A minha parte. Outra pergunta aqui, perdoar é amar de novo? Perdoar é continuar amando num nível maior. Num nível maior. Ficar sentido não quer dizer que você não ama. Ficar machucado não quer dizer que você não ama. O que eu disse, nós sempre teremos, gente, tem muita pergunta aí, vamos me ajudando aí, que eu vou respondendo. Nós sempre teremos no nosso meio
pessoas ingratas, invejosas, ciumentas e traiçoeiras. Isso é dentro da igreja. Não estou falando fora da igreja. Então, quando eu perdoo, eu estou ministrando a ela o meu perdão. Né? Ela não quer aceitar. Eu fiz a minha parte. Quando eu peço perdão e ela não me perdoa, eu fiz a minha parte. Diante de Deus e no meu interior, eu estou livre. Vida que se segue. Siga. Perdão não é sentimento, é uma decisão. Eu não vi aqui a pergunta que passou rápido. Será 1000 anos? Não entendi. Caixinha de pergunta? Ô filho, eu não sei como é que faz isso aqui para pegar. Para pôr na caixinha de pergunta, hein? Onde é isso? Não, é no particular. Falei aquilo que o Fábio faz. Eu estou aqui no meu iPhone, eu não sei mexer no particular, que não tenho medo de mexer. César, como é que você está falando isso com todo mundo aí? Eu estou falando para eles, porque eles estão me sugerindo aqui. Eu não sei mexer, não sei mesmo. Meu Deus. Como é que eu faço? Vamos voltar, deixa eu ver aqui, vamos ver. Obrigado. Estou passando rápido, peraí. Vou voltando aqui. Era karma. Vai voltar o rodízio de pastores lucros para evitar desgaste, tempo de renovação. Vai voltar o rodízio. Sim, se vai voltar rodízio nos lucros de pastores para evitar o desgaste que tem, né? Tem que voltar, nós vamos fazer isso sim. Agora não podemos fazer porque eu inclusive já falei com os pastores que nós estamos no ano decisivo. Nós não podemos perder a eleição com o doutor Jean, em hipótese alguma. Então, os pastores estão ali na região, eles conhecem as pessoas e já sabem que depois nós vamos fazer um rodízio, até para o próprio pastor e para as pessoas descansar também, né? Essa é uma prática da igreja, nós estamos demorando a fazer esse rodízio, mas vamos fazer sim logo depois da eleição, para que depois a gente... vamos fazer sim, tá? Deixa eu ver outra aqui. Parará. Não sei esse aqui. Aqui, ó. O perdão é ficar no prejuízo? Não, de jeito nenhum. Quando nós perdoamos, Deus nos abençoa, né? Isso não tenha dúvida. Você perdoa e não esqueça o que eu disse. A justiça vem de Deus, né? A justiça vem de Deus. Quando essa pessoa é o meu marido, aí, irmã, deixa eu voltar aqui. Ó. Agora aprendi aqui, Jóia, obrigado, viu? Minha filha Brenda, obrigado. Quando é seu marido, não tem como você separar dele, irmão. Lógico que não, né? Isso é escolha, você fez a escolha com seu esposo. Para separação é só em traição, né? E agressão física. Aí tem que chamar a polícia. Deixa eu ver outra aqui. Guardar rancor atrapalha o nosso relacionamento com Deus? Muito. Os céus ficam fechados. Quando eu entendo de guardar rancor, é alimentá-lo dentro da gente, né? Alimentá-lo. Lógico que prejudica. As orações são interrompidas. Deixa eu ver outra, só um minutinho.
Perdão é sentimento ou decisão? Perdão é decisão. Quando você decide, né? É uma decisão lógica, racional. Né? Perdão é da essência do amor, uma vez salvo, salvo para sempre. O que o senhor acha disso? Acho que está totalmente errada essa teologia. A Bíblia diz que nós devemos desenvolver a salvação. O que é isso? Né? Se eu viver uma vida pecaminosa, eu perco a salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre? Não. Não tem base bíblica para isso. A Bíblia diz, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, o que eles pregam aí, supergraça, esse tipo de atitude, de posicionamento, está totalmente errado. Né? Deixa eu ver aqui. Obrigado, Bispa Priscila, minha filha. Deixa eu ver aqui. Prosperidade na nossa vida está ligado ao altar. Prosperidade financeira está ligada ao dízimo e à oferta. É isso que a Bíblia diz. Quando a pessoa dizima e oferta, ele impede o devorador. Quando ele dizima, ele impede o devorador de destruir o que ele tem. Quando ele oferta, ele está semeando para alcançar em Deus o que ele deseja financeiramente. Né? E dizimar e ofertar não é fruto de consagração, não. É fruto de entendimento. De entendimento. Você entende que, não, realmente isso pode dar certo. Então, é um ato de fé. É porque a pessoa fala, não, só dizima quem é consagrado. Conversa fiada. Tem muita gente que não é consagrado e dizima. Porque ele sabe que funciona. Né? Ele entende que funciona. Então, o dízimo e a oferta, essa pregação, você que é dizimista, você que não é consagrado, você não dizima, conversa fiada. Dízimo e oferta é uma decisão racional de uma ação de fé. Fé, você pode ter fé e não ter consagração. Consagração é uma entrega total. Fé é o se lançar numa promessa. Né? Promessa de salvação, promessa de prosperidade, né? Isso é fé. Deixa eu ver mais uma aqui. Eu acho que o tempo está acabando. Espera aí. Como fazer para aguentar uma pessoa? Como fazer para aguentar uma pessoa que torce para que tudo dê errado na sua vida profissional? Você não tem que aguentar não, irmão. Tem que aguentar não. Né? Deus não exige de nós viver com pessoas que querem nos destruir. Deus não exige isso de nós. Sai fora. Se você sabe que aquela pessoa quer o seu mal profissional, cumprimenta ela e vida segue. Dá um abraço, não precisa nem abraçar, porque agora estamos no isolamento. Fala, Deus te abençoe e tchau. Entendeu? Agora está ficando bom aqui o negócio, hein? Espera aí. Apóstolo, meu pai sempre bateu na minha mãe, que até a matou na nossa frente. Em Deus eu já perdoei. Querida, que bom que você perdoou, tá? Seja livre e continue firme, tá? Você é realmente uma pessoa que tem a realeza de Deus no seu coração, tá? Mais uma aqui. Apóstolo,
como fazer para não maltratar uma pessoa que você sabe que ela finge e que deseja o seu mal. Não ande com aquela pessoa, né? Afaste dela, afaste. Se é o esposo, procure uma ajuda. A Fonte da Vida tem o Departamento da Família, Famílias Abençoadas. Lá tem pessoas especialistas que podem te ajudar, tá, querido? Uma outra. Amanhã eu vou voltar com as perguntas também, pode ficar tranquilo, viu, gente? Vou pôr só mais uma que está terminando aqui. Após os cultos, vai retornar no interior? Essa é uma decisão de cada prefeito. Cada prefeito. Ele que vai decidir, né? É um decreto que a prefeitura ela tem e ela faz, né? Algumas cidades já liberaram, outras dependem do prefeito. Após receber uma palavra de uma pessoa que não está mais na igreja, o que fazer agora? Bom, se você recebeu uma palavra dessa pessoa, se a palavra é de Deus, ela vai cumprir. Se a palavra não é de Deus, o tempo vai dizer, né? Não porque a palavra veio da pessoa, muitas vezes a palavra não vem da pessoa. A palavra vem porque a pessoa está na igreja. Então tem o que eu disse, o manto profético vem e as pessoas profetizam. As pessoas profetizam. Eu não sei se você lembra, quando Saul foi à casa dos profetas, ali tinha um manto profético. Até Saul profetizou, né? Até Saul profetizou, diz a Bíblia. Saul está entre os profetas, está profetizando. Não era porque Saul era um profeta. Pelo contrário, ele estava atrás de Davi para matá-lo. Mas quando você a pessoa está em uma igreja que tem esse manto profético, ele profetiza, né? Agora, espere a palavra, né? A Bíblia diz para você não desconsiderar as palavras, mas coloca ela num lugar de espera. Se cumprir, é de Deus. Se não cumprir, você continua, tá? Ok, gente, eu vou orar agora, abençoando a todos vocês. Amanhã a gente termina também nesse horário, que agora eu já aprendi aqui, ó. Tem mais um, deixa eu pegar aqui. Gracinha, né? Homem velho aprendendo tarde, né? Deixa eu ver. Aqui a Bispa Brenda pergunta. Estevão é apedrejado e pede perdão para os inimigos, como um mártir, né? Essa é a atitude. A ingratidão, a inveja, os ciúmes, tudo isso são pedras que lançam sobre a gente. Que eu e você possamos ter essa atitude real aqui dentro. Colocar toda essa ferida no altar. E Deus vai nos honrar. A justiça vem de Deus, a vingança pertence a Deus, não a mim e nem a você. Amém? Vamos orar então? Deixa eu fazer a oração. Pai Santo, eu te peço agora, Senhor, primeiro por todas as pessoas que estão doentes, Senhor. Qualquer tipo de enfermidade. Quero lembrar a Elizabeth, que está sofrendo, e nós estamos profetizando que amanhã teremos uma notícia excelente dessa irmã, Pai. A liberação dela, Senhor, cura completa, para a honra e glória do Teu nome. E eu quero orar por todos que estão enfermos, seja qualquer que for a enfermidade, o Senhor é onipresente. E Tu disseste, Senhor, tudo o que pedires ao Pai em Teu nome, o Pai o faria. E eu peço agora, cura essas vidas, Senhor. Senhor, que este mal que está nesse corpo saia agora, em nome do Senhor Jesus. Cobre cada família com Teu sangue, protegendo, guardando, livrando de todo o mal. Em nome do Senhor Jesus, Pai,
E eu quero profetizar o que está escrito no Salmo 91, verso 3, trazendo